Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. E aí, vamos para mais um Café Pastoral. Espero que esteja sendo bênção na sua vida, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada sobre você, que você certamente vai enfrentar desafios, lutas, mas em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores. Eu quero continuar conversando com você sobre o tema que nós estamos falando, as 7 colunas da sabedoria, ou podemos também pegar a palavra que nós estamos utilizando lá em Provérbios 9:1, que diz: a sabedoria construiu a sua casa, tomamos essa palavra como vida, ergueu suas 7 colunas. E aí esse é o tema, as 7 colunas da sabedoria. E a partir desse tema temos um subtema que é: como temos então construído a nossa casa, ou seja, a nossa vida. Com certeza os resultados que você tem na vida hoje são reflexos das escolhas que você fez no passado, que interfere demais em nossa vida hoje. E às vezes precisamos administrar algumas consequências de escolhas que fizemos. Assim é a vida que nos impõe essa situação. Mas se andarmos segundo o coração de Deus, se andarmos segundo a sua palavra, se mergulharmos nela, ela tem os princípios para que nós possamos viver nessa terra e viver bem, mesmo enfrentando muitos e muitos desafios, situações que são até inesperadas que vamos enfrentar. Mas o Senhor estará conosco, nos guiando pelo seu Espírito, ministrando a sua palavra. A minha intenção, nossa intenção é ministrar o teu coração. Então, se você está assistindo pelo YouTube agora este vídeo, eu queria que você que não é inscrito, faça a sua inscrição, acione aí o sininho para você receber nossas notificações, dê um like ou um dislike se você não gostou do vídeo, faça seus comentários, o seu comentário é muito importante, quem sabe você vai acrescentar aí uma coluna para construirmos a nossa vida, que nós não vamos citar aqui, que você acha muito importante. Participe, é muito importante, compartilhe com outros, né? Compartilhe com outros, nós queremos alcançar outras pessoas, ok? Você pode ser canal de bênção na vida de muitos. Se você está no Instagram, da mesma forma, ou no Facebook, ou no WhatsApp, enfim, da forma que você estiver participando, compartilhe com outros e que seja bênção na sua vida. Bom, nós estamos falando então sobre as 7 colunas da sabedoria, ou como estamos construindo a nossa vida. Já falamos de 6 colunas. A primeira coluna foi o temor a Deus. A segunda coluna foi o amor. A terceira, a fidelidade. A quarta coluna, conhecer a si mesmo. A quinta coluna foi a família. A sexta coluna foi construa bons relacionamentos. E agora nós vamos falar sobre a 7ª coluna e última coluna para a construção da nossa vida. Eu sei o que vou citar aqui, talvez você possa não concordar, ou talvez você possa dizer: poxa, eu poderia colocar outra coisa. Pode fazer isso no seu comentário, pode escrever isso no seu comentário, é importante, vamos crescer juntos. Mas é algo que eu tenho em meu coração, que eu resolvi e decidi aplicar na minha vida para construí-la da maneira como Jesus deseja. Jesus contou uma história quando acabou aquele sermão do monte sobre os homens que construíram sua casa, né? Cada um construiu sua casa, um sobre a rocha, outro sobre a areia. Vieram os ventos, as tempestades sobre os dois. Os dois sofreram das mesmas situações, porém aquele que estava firmado sobre a rocha, que é a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, esse conseguiu permanecer de pé, enquanto que aquele que construiu sobre a areia, ou seja, sobre suas próprias ideias, suas próprias conclusões, acabou que sua casa caiu, né? Foi destruída, ou seja, a sua vida passou por uma destruição. Então hoje nós estamos ampliando isso e eu quero deixar com você a 7ª coluna da sabedoria. A 7ª coluna é: viva debaixo de mentoria. Viva debaixo de mentoria. O que é mentoria? É o trabalho ou cargo de mentor. Deixa eu pegar essa definição para você. Daquele que aconselha, aconselhamento, prática de ajudar ou de aconselhar uma pessoa menos experiente. A Bíblia está cheia de exemplos de mentoria. Nós citamos não mentoria, nós falamos discipulado. E eu posso dizer para você que discipulado é algo um pouco mais profundo do que a própria mentoria. Moisés, ele quando estava liderando o povo, ele mesmo recebeu uma mentoria do seu sogro, porque ele não estava suportando como cuidar de todo aquele povo. E ele, através
da orientação do seu sogro, Jetro, ele foi e seguiu aquela orientação e ele teve um resultado muito positivo ao levantar líderes no meio do povo. Aí temos tantos outros exemplos, Elias, né, e Eliseu, que é um grande exemplo, Jesus e os 12 discípulos, os seus 12 apóstolos e tantos outros discípulos que ele tinha, mas ele fazia essa mentoria, ou seja, esse discipulado de maneira profunda na vida dessas pessoas. Também Barnabé com Saulo ou com Paulo, né? Paulo depois com Timóteo, enfim, e chegamos até hoje, debaixo desse discipulado. Isso é tão importante na nossa vida, eu entendo, porque eu tenho aprendido muito através disso, muito. Agora deixa eu te falar, o que Paulo escreve a Timóteo? Olha só no capítulo 2, na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, você, meu filho, olha só o que ele chama, você, meu filho, Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro ele cita, seja fortalecido em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Paulo estava dizendo o seguinte, o que eu fiz com você, te ensinando, agora você fará com outros, para que esse evangelho seja ampliado, para que os dons sejam executados no corpo de Cristo. Agora, essas pessoas precisam ter algumas características, eles precisam ser fiéis e capacitados para ensinar. Agora, existem algumas coisas, queridos, que a gente pode pensar assim, por que algumas pessoas não se permitem ser discipuladas, ser ensinadas? Existem alguns bloqueios pelos quais podem acontecer esse tipo de situação, de comportamento. Primeiro, frustrações que você possa ter passado, geralmente causam medos na gente. Por quê? Você teve uma frustração, você já teve uma pessoa que você esteve debaixo de discipulado, de mentoria e talvez tenha se decepcionado com essa pessoa e talvez se frustrado, talvez alguma coisa que você tenha compartilhado e essa pessoa compartilhou com outra pessoa. E isso hoje causa medo para você, causa uma certa revolta no seu coração. Então a frustração pode ser um bloqueio para que você tenha sobre a sua vida alguém que Deus levante para te ajudar. Quer ver outra coisa que pode bloquear a sua vida, né, nessa área de discipulado? O orgulho. O orgulho, sim, o orgulho. Não ter humildade suficiente para reconhecer que precisa da ajuda de alguém. A gente vai dizer assim, mas a minha ajuda vem de Deus, é verdade. Quem te fortalece é o Senhor Jesus, quem te dirige é o Espírito Santo, mas Ele também deixa exemplos na Bíblia que Ele usa pessoas como você e eu para poder nos ajudar. Temos que quebrar esse orgulho em nome de Jesus. Outra coisa também séria que pode atrapalhar a nossa vida nesse aspecto é a rebeldia. Eu tomo a minha vida como esse exemplo, o meu testemunho. Eu tenho o mesmo discipulador há mais de 20 anos, o mesmo discipulador há mais de 20 anos. Eu posso dizer isso, mas de 20 anos para cá, né, quanto tempo, né? 20 anos para cá, eu diria para você que eu tive uma experiência com Deus onde eu tomei a decisão de quebrar esse espírito de rebeldia na minha vida. Eu com Deus conversando. Por quê? Porque eu percebia que muitas vezes eu era realmente rebelde com a minha liderança, rebelde com aqueles que Deus levantou sobre minha vida, meus pastores. E até que um dia eu estava na minha sala e fiz uma oração ao meu Deus. Eu falei, Deus, me ajude. Eu repreendo esse espírito de rebeldia na minha vida. Eu quero crescer debaixo de humildade. Eu preciso aprender. Confesso a você que fiz aquela oração, fiz com o coração aberto, tomei aquela decisão e foi um desafio para mim mudar aquele quadro de comportamento que eu tinha com lideranças que estavam sobre a minha vida. Por quê? Porque uma série de frustrações existiram na minha vida a nível de liderança de alguém que estava sobre a minha vida, às vezes até familiar, alguém que lidera você, certo ponto, lidera você, que tem a pessoa que você confia e de repente você se frustra. Então isso gera através dessas situações também a rebeldia em nossa vida. Eu era assim até que tomei essa decisão. Então hoje eu tenho há mais de 20 anos o mesmo discipulador e tem sido bênção para mim. Agora, esse discipulador, ele é perfeito, pastor? Não, ele nunca será perfeito. Ele será tão pecador quanto você. Ele vai errar em alguns momentos. Ele não vai viver no pecado, mas ele também vai errar. Mas eu aprendi
a lidar com isso aí. Você vai ter que aprender a lidar com esse comportamento também do seu discipulador, porque você também o ajudará. A máxima do discipulado é fazer como Jesus fez. Quando chegou no final lá do seu ministério terreno, ele disse: não chamo vocês mais de servos, mas os chamo de amigos. Amigos, essa é a máxima do discipulado. Você e eu precisamos aprender a vencer aquilo que nos atrapalha. Nosso modelo maior para seguirmos é Jesus Cristo. Nosso guia e consolador é o Espírito Santo. Mas o próprio Deus levanta pessoas para nos abençoar e precisamos crescer com isso. Agora olha só o que diz Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha o que o Tiago está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que eu e você precisamos de uma pessoa como nós mesmo, que também erra como nós, e precisamos confessar os nossos pecados. Poxa, peraí, mas eu vou confessar a Deus? Não tenho que confessar aonde? Por que eu não vou confessar somente a Deus? Sim, a Deus você confessa seus pecados para perdão e Ele te perdoa. Mas existem situações que você não consegue se livrar, que aquilo fica repetindo na sua vida. São nesses casos que você deve procurar sim o seu pastor, o seu discipulador, o seu mentor. Para quê? Para você confessar, porque você precisa de ajuda. E o texto está dizendo, e ele vai orar por você e você será curado, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? É uma oração eficaz, a oração de um justo. E isso precisa acontecer na sua vida. Pelo menos na minha vida, eu tomo isso como uma experiência muito importante para a construção dela. Eu penso que isso é fundamental na construção da nossa vida e a gente precisa quebrar todos os bloqueios. Agora, não adianta eu falar tudo isso aqui e você fechar seu coração para isso. É importante você aplicar isso na sua vida. Eu creio que se você aplicar essas 7 colunas de sabedoria na sua vida, na construção da sua vida e tantas outras que talvez você possa citar, você vai crescer, vamos crescer juntos em nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu estou encerrando essa série de palavras sobre as 7 colunas da sabedoria ou como construir a nossa vida. Eu quero orar nesse instante por sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Deus, sobre cada pessoa que está agora escutando esta oração e agora olhando para o Senhor como Rei, como aquele que está sobre todas as coisas. Ó Pai, fala a cada coração. Ó Deus, nossa vida tem sido construída muitas das vezes nas nossas próprias opiniões. Nós queremos construir a nossa vida na Sua palavra, que é a rocha, que nos torna firmes diante das provas, diante das lutas, diante das batalhas. Eu rogo por cada um que está escutando essa oração agora, por cada família que está ali representada. Peço a bênção do Senhor. Ó Deus, e pedimos a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, porque a sua sabedoria é perfeita, ó Deus, para vivermos nessa terra e vivermos bem, mesmo diante de tantos desafios que enfrentamos. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e amanhã a gente continua com o nosso Café Pastoral. Shalom.